seguinte, a partir de agora, ouvinte da Jovem Pan, você vai acompanhar uma entrevista importante com o secretário de Saúde do Paraná, Beto Preto, que inclusive, né, fez aí um apelo aos secretários de saúde de todo o Paraná de olho no que é frio. Daqui a pouco está chegando aí o frio com mais intensidade. É para intensificar, inclusive, as campanhas de vacinação. Secretário, boa tarde, seja bem-vindo aqui à Jovem Pan News. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde, João Salgado. É uma satisfação estar aqui mais uma vez. Hoje nós tivemos uma reunião pela manhã da Comissão Intergestores Bipartite, que reúne os representantes do Estado, da Secretaria de Estado da Saúde e todos os secretários municipais de saúde dos 399 municípios. Presentes lá hoje, perto de 300. Então nós fizemos um balanço de várias ações, comemoramos o Hospital Pequeno Príncipe recebendo o título de Hospital de Excelência pelo Ministério da Saúde. É o primeiro hospital de pediatria a receber esse título. São 8 hospitais no Brasil que têm a qualificação de hospital de excelência. Comemoramos isso lá hoje. E também fizemos um balanço das atividades do dia D, da vacinação dia 10 de maio. E também traçamos novas estratégias. Os secretários municipais de saúde que pudessem levar as vacinas contra a gripe, é o chamado extramuros, tirar de dentro da própria sala de vacina, levar na porta do supermercado, na porta da igreja, perto da feira, fazer pontos de vacinação móveis. Os secretários estão abrindo novas possibilidades. A própria Secretaria de Saúde de Curitiba está fazendo aí agora, levando a vacinação para as ruas da cidadania. Então agora queremos expandir isso, essa estratégia, para todo o Paraná. E falei lá, Rafaela, é importante dizer isso, não temos nada a esconder. Ano passado fizemos uma boa campanha de vacinação, mas só que sobraram no final da campanha 700 mil doses, sem serem aplicadas. Então eu estou insistindo agora, antes do friozão chegar, para que nós possamos levar as crianças para vacinar, já aproveitar e vacina o pai e vacina a mãe. Nós já fizemos 2 milhões de doses, de uma meta de 4 milhões e 700 que nós vamos receber. Nós temos no Paraná já hoje 4 milhões de doses. 2 milhões já foram administrados. Os outros 2 milhões está aberto. Quem tem mais de 6 meses de idade pode receber a dose. Queremos vacinar as crianças, queremos vacinar os idosos. Aí é gripe, Covid, tudo? Principalmente a gripe. Quem quiser pro Covid tem dose. Mas aproveita para fazer um pente fino também na criançada, na carteirinha de vacinação. Estamos vacinando muita criança com a necessidade aí de 14, 15, 16 anos tomar a segunda dose da vacina contra o HPV. Então nós temos várias vacinas para serem feitas. E eu tenho insistido muito nisso, bastante respeito à população que nos acompanha, população paranaense de modo geral. Tenho insistido porque a gente tem um dado, que é um dado muito interessante, chamado Rede Sentinela. A nossa Rede Sentinela, que trabalhou muito no Covid, a gente sabia qual era a cepa do Covid que estava circulando. Nós sabemos hoje, nos vírus respiratórios, quais são os vírus que estão circulantes no Paraná. Nós fazemos 200, 300, 400 coletas aleatórias todas as semanas em 60 pontos diferentes. 5 ou 6 na capital, o restante no interior do estado, metropolitano, litoral, na UPA, na porta do hospital. E nós detectamos a ascensão de 2 vírus. O primeiro é a influenza A, 20% da amostra. Influenza A, 20%. Atinge muito pessoas com mais idade. Segundo ponto, o primeiro que está mais circulando, né, o segundo que eu vou falar, é o vírus sincicial respiratório, que é o vírus da bronquiolite na criançada. É esse que está levando na bronquiolite aguda as crianças para a porta do pronto-socorro e da UPA. Então, qual que é a minha orientação? Nós precisamos nos livrar da influenza A. Vacina. O remédio, a salvaguarda, o guarda-chuva é a vacina. Vamos liberar a porta das UPAs para atender diferentemente aqueles que estão precisando mais de ajuda, que são as crianças pequenas, vítimas de vírus sincicial respiratório. Como é que faz isso, então, nesse momento? Deixa a bronquiolite para ser atendida com cuidado e vamos tirar as pessoas que podem ficar doentes por algum tipo, alguma cepa de vírus da influenza. Então é um pedido, um apelo. Chamei isso lá hoje com o secretário de saúde. Falei, não se trata de fazer só um dia D, mais um dia D de vacinação. Jacarezinho, regional de Jacarezinho,
Já marcou para sábado uma nova rodada de vacinação, dia D. Mas nós entendemos que trata-se agora de montar essa estratégia extramuros e fazer uma verdadeira força-tarefa. Agora, secretário, está evidente aqui a questão do apelo. O recado foi dado para a audiência da Jovem Pan News, para esses públicos principais, aí, inclusive dos dois casos, né? Mas por que há essa preocupação? Ela é intensificada em relação a movimentos, por exemplo, anti-vacina, ou as pessoas flexibilizaram um pouco a questão de tomar vacina? Tem um pouco de tudo, né? Você veja que esses movimentos anti-vacina é uma bobajada, mas está aí, né? E as pessoas acreditam e tudo bem. Mas eu me prendo mais aos números. Então veja só, ano passado, nessa mesma altura da vacinação, nós tínhamos 4 óbitos de crianças menores de 12 anos por síndromes respiratórias agudas no Paraná, detectadas no Paraná. Nessa mesma altura agora, 2025, nós temos 11 óbitos. Então veja, às vezes, para a maioria das pessoas, às vezes não está acompanhando o noticiário, está saindo cedo para trabalhar, está voltando à noite, não está ouvindo esses dados. Mas eu que sou pai, quem está nos ouvindo, que é mãe, é pai, é vô, é vó, saber que uma criança pequena pode piorar, pode necessitar ser entubada e eventualmente perder a vida, eu não sei, eu fico com medo todo dia sobre isso. Agora, tem que vacinar, é importante tomar vacina. Então, com respeito, a gente vai mostrando os dados. E eu também faço um apelo, né? As pessoas que têm confiança nessas informações falsas, os fake news aí, que possam se ancorar na nossa imprensa paranaense de credibilidade. Nós estamos aqui hoje falando com vocês chegam no Paraná inteiro. Então, o microfone de vocês é muito poderoso. Quero pedir a opinião, a formação de opinião pública a favor da vacina a quem está ouvindo a Jovem Pan agora. Secretário, esses números, eles se reproduzem da mesma forma? Qual é o comportamento em outros estados, né? Olhando para os nossos vizinhos? Ou o Paraná está fugindo à regra quando a gente observa essa questão de cobertura vacinal e adesão às campanhas? Em relação à cobertura vacinal dos grupos prioritários, o Paraná é o segundo do país hoje. Mas mesmo assim é baixo, 32%. Nós temos que continuar vacinando. Na porta de pronto-socorro hoje, se você tiver lá nós temos várias crianças doentes. Se você pegar 10 crianças que estão doentes por síndrome respiratória, só 3 tomaram a dose de vacina. Então veja, tem que aumentar. Tem que aumentar. Agora, Santa Catarina, São Paulo, Minas Gerais e o Espírito Santo já declararam emergência de saúde pública para síndromes respiratórias. Nós ainda não. Ainda temos sofrido pontualmente aqui ou ali. Curitiba fechou a porta do hospital, abriu de novo, passamos por isso em Londrina. Hoje de manhã, esse contexto estava lá em Foz do Iguaçu e Cascavel. Nós estamos monitorando o nosso censo de leitos logo no primeiro horário da manhã e no último horário do dia. Agora, se for necessário, vamos decretar. Mas os estados vizinhos estão com mais casos aí, talvez. E uma coisa que chama atenção pelos números é o seguinte: o quadro que houve no passado, talvez esse ano nós temos menos casos que estão evoluindo de forma mais grave. Então tá feito aqui, né? Um recado bem claro para toda a audiência da Jovem Pan. Eu vou aproveitar que a gente trouxe, né? Inclusive, além do apelo, da gravidade do alerta, os dados aqui, né? A questão de movimentos que vão surgindo com informações falsas a respeito da questão da vacina, para perguntar se o senhor acha que é preciso também a questão da obrigatoriedade, né? Muitas vezes se discute essa bola, deveria, não deveria permanecer obrigatório. Qual é a avaliação que o senhor tem em relação às vacinas? Nós temos que pensar que existe uma legislação federal. E tem uma orientação, uma norma orientativa emitida pelo Ministério da Saúde com o aval da Anvisa, quais são as vacinas, né, que são necessárias no calendário vacinal de rotina, principalmente na criançada. Essas vacinas, elas têm uma certa obrigatoriedade. Então, porque eu não quero mais tomar, eu vou deixar de tomar a vacina lá, meu filho tomar a vacina contra a paralisia, daqui a pouco gera uma lacuna e nós podemos ter a reintrodução do vírus da poliomielite no Paraná. Então, nós temos várias vacinas e existe um rol de vacinas previsto, aprovado no PNI, Programa Nacional de Imunizações. O fato, e a grande discussão disso tudo, que até ela perpassa para outras vacinas, é a obrigatoriedade ou não obrigatoriedade das crianças pequenas da vacina contra a Covid.
E nós temos a vacina construída num laboratório internacionalmente conhecido, que é o laboratório da Pfizer. Vem sustentando toda a sua técnica até agora. Eu não vejo por que não tomar. Agora, existe sim um segmento grande da população que não quer deixar o seu filho tomar esta vacina especialmente. Então aqui no Paraná tem uma lei que eu vejo que está em confronto com a lei federal, que não retira a obrigatoriedade desta vacinação. Tem gerado conflitos. Até porque existem algumas personagens que defendem isso com unhas e dentes. E alguns muito conhecidos. Eu insisto, vacina é ciência. Eu sempre dou um exemplo, não sei se eu tenho tempo aqui. Tem, claro. Eu sempre dou um exemplo, eu tenho 57 anos, quando eu tinha 7 anos de idade, lá em Apucarana, nós tivemos em Londrina um surto de meningite meningocócica. Não existia o SUS, a saúde era federal ou estadual, não existia o âmbito municipal. Eu tinha 7 anos de idade no colégio que eu estudava. Um dia lá chegou uma Kombi, desceram algumas pessoas lá da saúde, montaram a mesinha, abriram o isopor, começaram a tirar vacinas, chamava a molecada e falava: vamos vacinar aqui contra a meningite. Então, levanta a manga da camisa. Não tem esse negócio do pai e da mãe deixar ou não deixar. E era vacinado na pistola, como se fosse um boi. Quem está nos ouvindo agora, tenho certeza que se tiver o canal de comunicação, vai mandar: eu também passei por isso. Não é? Então, tá aí. E não tinha o negócio do pai e da mãe deixar ou não deixar. Nós passaram 50 anos dessa data, nós temos boas práticas de fabricação. Hoje, a vacina é muito mais pura hoje do que era antes. A chance de ter uma reação é muito menor hoje do que era em 75. Então, assim, tudo isso que falam cheira muito o terraplanismo. Daqui a pouco nós vamos acreditar que a Terra é plana e está tudo certo e vamos em frente. Não é isso. Por isso que eu faço um apelo, volto a insistir, com muito respeito, porque as pessoas têm também a sua maneira de pensar. Então eu peço, eu falo, eu tenho, desde a época do Covid, tive várias vezes com vocês todos aqui, em vários locais, eu tenho um pensamento sobre saúde pública que quando a gente está divulgando as ações, as informações, dando as orientações, acalmando corações, nós precisamos soltar sempre aquele ditado popular que fala: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Tem que falar, falar. Quando cansar, respirar de novo e continuar falando. E as questões de saúde do Paraná, a gente já colocou aqui o apelo da vacina e a questão da previsão que os municípios trabalhem muito mais isso com a população. Dengue, a questão de atendimentos hospitalares. Qual a avaliação que o senhor faz em relação ao andamento das coisas aqui do Paraná para a saúde pública? Eu vejo que nós temos uma condição diferenciada. Os últimos 6 anos foi um período de muitos investimentos. Às vezes a gente não consegue resolver a tabela do SUS para os hospitais, por exemplo. Nós conseguimos fazer reformas, apoiar os hospitais em equipamentos. E ao longo desses 6 anos foram praticamente 1 bilhão e 400 milhões de reais investidos na rede pública e na rede privada filantrópica. Conseguimos fazer bons convênios, ampliar a capacidade, criar novos hospitais municipais em algumas áreas, outros que estão sendo construídos. Tá? Temos lá o Hospital de São Mateus do Sul praticamente para entregar. Nós temos obras acontecendo em 30 municípios de novos pronto atendimentos municipais e vamos chegar a 80 obras como essa. Vai mudar radicalmente a realidade do atendimento de urgência e emergência nas UPAs e nos PANs, que são os pronto atendimentos municipais. Mas eu vejo assim, nós temos bons números. Porém, saúde não tem missão cumprida. Todo dia é missão sendo cumprida. Nós temos hoje no Paraná 2.000 cirurgias eletivas por dia, se você distribuí-las em 24 horas. Obviamente que de madrugada isso não vai cair no chão, mas nós temos equipes trabalhando de sol a sol em diversas regiões do Paraná. Nós estamos com o maior programa de cirurgias eletivas do país hoje, per capita. Mais que São Paulo, mais que outros estados. Porque o governador Ratinho Júnior autorizou a gente pagar uma tabela SUS paranaense diferenciada para cirurgia eletiva. O que custava uma cirurgia de vesícula R$600, aqui no Paraná nós pagamos R$600 mais R$900, 150%. E esse dinheiro está saindo do caixa do Estado, um pouco do caixa da União, do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde já pôs 100 milhões nessa estratégia, em 3 anos, 2 anos e meio, nós já colocamos praticamente 950 milhões. E vamos continuar fazendo
para diminuir filas, diminuir a espera das pessoas. Então tem várias boas notícias. Nosso sistema de transplantes continua sendo, na captação de órgãos, primeiro lugar do país, menor recusa familiar, continuamos fazendo muitas consultas de pré-natal, o trabalho não para, missão sendo cumprida. Secretário, a avaliação da pasta, recentemente a gente teve uma mudança, né, no Ministério da Saúde, trocaram-se os nomes, enfim, voltou uma figura bastante conhecida, essa relação, o senhor já tinha um contato, esse contato Sim. ele continua, como é que está a relação hoje entre Paraná e governo federal? Excelente, e eu quero dizer que já conheci o trabalho do ministro Padilha, e que neste governo ele era o ministro de Relações Institucionais. Quem conhece o Padilha sabe do perfil dele, é um workaholic. É médico também, né? Médico, e médico que já trabalhou em grandes assuntos da formação médica, teve como infectologista lá no interior da selva amazônica por muito tempo, e traz toda essa experiência novamente para o processo. Agora, eu fiz questão de ir à posse do Padilha, principalmente para agradecer o trabalho da ministra Nízia. Ela fez um grande trabalho, ela nos ajudou muito durante a pandemia enquanto presidente da Fiocruz. Ela foi fritada lá em Brasília, né? Foi fritada, mas ela de um bom caráter, uma pessoa de boa cepa, e nós tivemos com ela, nesse período que ela foi ministra, ela nos ajudou muito aqui no Paraná também. Então eu só posso deixar agradecimento. Quem ajuda os paranaenses, a gente tem que agradecer. A gente está falando de política, então já vou puxar o bonde aqui, né? Como é que vai ficar, então, a condução? O senhor, inclusive, é um dos secretários, acho que da mesma forma longevo. Ali. Isso. Do primeiro front, inclusive. Longevo. Primeiro mandato. Veio um monte de reformas já, inclusive, né, temos os últimos ajustes ali, segundo a equipe do governo do Paraná, mas o senhor permanece. Como é que o senhor vê esse momento atual de configurações de partidos, né, a perspectiva de eleições também para o ano que vem, incluindo o governador do Paraná e o senhor também? Eu quero dizer que o governador Ratinho Júnior tem sido lembrado nacionalmente porque ele faz um mandato diferente aqui no Paraná, com recursos que ele conseguiu economizar. O Paraná consegue dar demonstração de força, o agro é muito forte, o Paraná é supermercado do mundo, o modelo de administração nosso conseguiu dar entrada em mais de 100 mil casas populares ao longo do mandato do governador Ratinho Júnior. Então todos os setores, geração de emprego, manutenção de emprego, apoio aos municípios, todos os setores e políticas públicas levam o governador a um grande mandato e uma aprovação histórica. É natural que o nome dele surja como sendo um nome capaz de aglutinar e disputar uma eleição nacional, e se isso acontecer, nós vamos estar na trincheira com ele, né? E como é que é visto, por exemplo, a entrada do Eduardo Leite anunciando também que será pré-candidato pelo PSD, seu partido? Mas eu vejo que o governador Ratinho Júnior tem uma caminhada maior no PSD, e ali na frente é uma relação muito boa entre eles também, e quem está melhor, tenho certeza que vai ter condições melhores até de fazer uma articulação de composição. Não vejo dificuldade nisso. E não fica um clima ruim também para os dois estarem saindo? Quem convive com o governador Ratinho Júnior sabe do caráter dele, ele agrega, ele não desagrega. Muitas coisas que ele fala no dia a dia viram até jargão, viram até mantra, mas é o que ele pensa. Essa coisa de não brigar com ninguém, ele não é pago para brigar, ele é pago para trabalhar. Essas coisas que ele fala, você percebe que é verdade isso. E aqui no Paraná, claro, as forças políticas começam a querer se moldar, né, se amoldarem, como falo. Eu estou tranquilo em relação a isso, fui bem votado para deputado federal, fui candidato porque ele orientou que eu fosse candidato. Falam que o senhor até tem um Senado aí pela frente, não, talvez. Eu estou à disposição do governador, se porventura tiver algo nesse sentido, é claro que se ele me escalar para jogar aqui ou naquela posição, eu vou jogar. Mas eu sou secretário de Estado hoje, cuidando das bronquiolites, cuidando das síndromes respiratórias agudas. A partir de abril do ano que vem, não devo estar mais na secretaria, vou retomar o mandato de deputado e vamos tocar adiante os projetos junto com o governador Ratinho Júnior. Mas vamos lá, secretário, agora vou falar com o político, então, vamos a lá. parte do secretário. Existe algum desejo, digamos, maior, ou uma tendência para o projeto de 26 do senhor enquanto candidato? Se o governador achar que eu devo participar desse processo, não como deputado federal, candidato, mas como candidato numa das posições da majoritária, Senado. Ele escolhe. Ele é o técnico do time que está ganhando. Time que está ganhando não se mexe.
né? E ele já falou que os candidatos dele devem ser do PSD. Então, eu acho que a gente tem que continuar trabalhando, sem olhar para trás, quebrar o retrovisor e avançar. E o senhor acha que novos nomes podem surgir, já que o candidato dele será do PSD? Novos nomes podem surgir também junto ao partido nesse espaço? Existem bons nomes aí. Existe o nome do secretário Guto Silva, o presidente da Assembleia, conhecidíssimo, Alexandre Cury, o próprio vice-governador Darcy Piana, que é uma unanimidade na atividade comercial paranaense, Rafael Greca, que dispensa elogios, até pela postura, já ter 3 vezes prefeito da capital. Existem outros nomes aí, Sandro Alex, Márcio Nunes, todos identificados com o projeto do governador Ratinho Júnior. Eu estou junto nesse grupo. Se porventura ele me escalar, eu vou estar pronto para entrar em campo. Até governo também está falando. Veja, aqui. Eu volto também. a insistir. Ele que decide. Quem escala é o governador. Claro, todo mundo conversa, mas quem escala é o governador. Outro nome importante, secretário da Fazenda, que era secretário da Agricultura por muito tempo, Norberto Ortigara. Nós temos bons nomes aí para serem colocados para avaliação nas urnas. E tem tempo para essa definição do técnico, para escalar o time? Tem que ir treinando, tem que ir batendo bola ali, né, fazendo coletivo, apronto, e levando adiante toda essa demanda, porque o trabalho tem que ser feito e está sendo feito. Nós temos muitas coisas para entregar, como eu disse, estamos construindo 30 pronto atendimentos municipais, falando de saúde. Nós vamos fazer 80. Então faltam 50 ainda para terem as obras iniciadas. Nós vamos trazer aqui a ideia de 2 para Curitiba. Conversei anteontem com a secretária municipal de saúde, Tatiane. Ele já tem várias UPAs aqui. Seriam mais 2 reforços. Se eu não me engano, um deles para a regional de Santa Felicidade. Então são grandes informações, grandes investimentos. Curitiba merece, Paraná merece. Nós vamos continuar trabalhando. Secretário, sem desconectar da política nacional, hoje mesmo o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, né, disse que tanto ele como o governador Tarcísio serão candidatos, cada um na sua situação e sua circunstância. Isso na mesma semana em que o próprio nome, né, no dia em que o governador Eduardo Leite, o próprio governador Ratinho também foram alçados à presidência da República. Como o senhor olha para essas situações de interpretar grandes nomes que estão aí na política e essa campanha, né, tudo isso que já começou de maneira antecipada? É o processo político, né? É a TPE, né? Tensão pré-eleitoral que está antecipada demais. Tem o mandato do presidente Lula, que tomou novos rumos a partir do final do ano passado, do começo desse ano, reforma ministerial e uma mudança de discurso, claro, por parte do presidente, querendo falar para o seu público e garantir o segundo turno, eu vejo assim. Já do outro lado, essa situação do ex-presidente Jair Bolsonaro, que se encontra inelegível nesse momento, e a possibilidade de outros nomes. E aí que surge essa especulação toda em relação a quem pode substituir. Não se trata de substituir, porque tem várias nuances segmentadas de posição política. Então existe um processo muito forte hoje de um olhar da centro-direita. E essa centro-direita ela é moderada, ela é popular. É a terceira via. É a terceira via, mas ela não pode ser a terceira via apertada. Ela tem que apertar os outros para poder ganhar espaço. E aí sim ter a possibilidade lá na frente de contar também com adesões. Então eu vejo isso não só no âmbito nacional, como no âmbito estadual. Eu sou servidor do INSS, servidor federal. Sou médico perito federal, sou da CESA também, da Secretaria de Estado da Saúde, tenho duas ocupações, 2 padrões. Estou afastado para cumprir o mandato e cumprir a minha atividade de secretário. Veja, nós já vimos todo tipo de quadrilha, de organização criminosa, mas tirar dinheiro dos aposentados da maneira como aconteceu agora, não tem crise que aguente. É pior que uma crise. Você acha que essa fragmentação, por exemplo, a gente estava falando sobre o campo eleitoral da direita, isso não acaba favorecendo, mesmo no momento ruim do governo? O governo federal vai está falando com o seu público, vai ter força ali na esquerda, de 25% a 30%, na minha opinião. Posso estar redondamente enganado. Agora, no lado do centro-direita, dos democratas de um modo geral, quem preza muito pela democracia,
vai ter um espaço maior nesta eleição e quem sabe ter adesão de outros flancos e fragmentos desse cenário político. É aí que nós temos que pensar que pode existir luz depois do túnel e a possibilidade de ter uma discussão de país, de projeto de país. Caso contrário, nós vamos continuar discutindo nomes e não se trata só disso. O Brasil tem que avançar mais. Veja, o crescimento que o Paraná teve nesse período é um crescimento que chama a atenção de todos os estados. Todo mundo está olhando para cá. Isso não acontecia antes. Então vamos ter que avançar e levar esse modelo para frente. Secretário, nosso tempo está acabando aqui, mas eu preciso perguntar, né? Será diferente de 22? 22 já não houve já essa leitura também de tentativas de nomes sendo colocados ali como meio do caminho? Mas às vezes também essas tentativas de nomes foram meio forçadas em cima deles próprios. Agora nós temos aí algo que está meio que se costurando de lá, olha, talvez aqui não tenha chance, aqui tem uma chance melhor, e por isso que os nomes que estão sendo afunilados estão aparecendo aí, principalmente a liderança do nosso governador Ratinho Júnior. Olha, quero agradecer imensamente ao secretário por essa conversa sobre saúde, a importância da vacinação, apelo aqui aos nossos ouvintes. E também política, que é bom, que quando a gente conversa aqui, a audiência gosta, a gente fala, né? De política a gente fala o dia inteiro. É isso, obrigada, secretário, muito obrigada pela presença aqui na Jovem Pan. Obrigado a vocês, Deus abençoe. Obrigado pela oportunidade de falar sobre a vacina contra a gripe. Nós precisamos vacinar. Então o último apelo aqui, olhando nos olhos de quem está nos acompanhando pela internet, é vacinar, vacinar e vacinar. Esse é o caminho, precisamos de todos vocês. Muito bem, agora 4h58.